Seja muito bem-vindo, você que chegou aqui na nossa live dos ajudadores. Hoje, hoje teremos uma live especial, um bate-papo muito especial. Eu e a Faiza Daoud, presidente da ONG Refúgio Brasil, a gente vai receber aqui o jornalista e também viajante pelo mundo, um brother amigo nosso aqui, que daqui a pouquinho você vai conhecer. O Lucas, que já está na área, está chegando na área aqui, Lucas Siqueira. Já já a gente vai trazer o Lucas com a gente aqui nesse bate-papo. Já já também, Faiza Daoud vai estar entrando comigo aqui. E a gente vai ter um bate-papo hoje falando sobre o Oriente Médio, principalmente, falando sobre a questão da Palestina, sobre refugiados. E ó, quero deixar já um recado aqui para você que gosta desse assunto de refugiado, quer fazer alguma coisa, quer ajudar também. Tem um link na bio aqui que você pode entrar e conhecer um curso que nós temos chamado Método SIC. SIC é uma sigla que nós usamos na Refúgio Brasil para Socorro, Integração e Consolidação. Hoje tem muita gente, principalmente no Brasil, querendo fazer alguma coisa em relação aos refugiados, ajudar refugiados de alguma forma. A gente recebe muito contato, né? O contato de muita gente querendo fazer alguma coisa, porém a maioria não sabe como fazer, não sabe exatamente o que fazer. Então nós desenvolvemos um treinamento, nós temos algumas mentorias e treinamentos, dentre eles o Método SIC, que é um curso 100% online, com algumas dezenas de videoaulas, onde nós ensinamos o passo a passo de como você desenvolver uma ação, um projeto social com refugiados e conseguir avançar com isso também, tá legal? Já já, Faiza está chegando aqui, deixa eu dar um abraço para quem está chegando também. Eu gostaria que você participasse comigo aqui fazendo duas coisas. Primeiro, compartilhar com pelo menos 5 pessoas. Segundo, coloca a cidade, ou estado, ou país que você está me acompanhando aqui nessa live, a live dos ajudadores, para que eu possa te mandar um abraço aí também. Olha lá, vamos ver quem é que chegou aqui já. Nossa equipe já está aqui, Darwin e a Carla dos venezuelanos estão aqui, a Aline, Davi Xavier, um abraço, Judite, tamo junto Judite, Edicléa, um abraço também, a Aline já está na área aqui também, a Silvia, Luciene, um abraço, Marcelinha, Emídio, olha lá, Tiago, Chay, Adriana, tem o Tiago, tá aqui também, tem uma galera chegando aqui, ó. Tem o pessoal de Mogi das Cruzes, tem gente de São Paulo, tem gente aqui do litoral, tem gente aqui de Minas Gerais também que tá chegando. Maravilha, ó, você tá ouvindo aqui? Ouviu um estralo? O friozinho aqui tá bom e eu tô só na lareira aqui, ó. Antes que vocês perguntem, essa bandeirola que está aqui é do Afeganistão, ok? A gente realiza projetos e ações também socorrendo o pessoal lá no Afeganistão. E, aqui em casa, né? Eu estou aqui em casa agora, geralmente espalhado muitas coisas dos países. Você vê aqui um vaso de alabastro com um texto de oração também islâmico. Tem muita coisa aqui, tudo espalhado aqui. Valeu, Darwin. A lareira tá legal, né? Everaldo lá da Estância de Sergipe. Um abraço. O pessoal aí de Sergipe. Morei muitos anos no Nordeste. A Judite em São Paulo. Olha quem chegou aqui, o Rodrigo, Ivair. Um abraço para vocês. Bom, eu pedi para vocês colocarem a cidade, estado ou país que estão nos acompanhando aqui também. Tá legal? E compartilhar com pelo menos 5 pessoas. Estou só aguardando aqui a Faiza entrar para a gente já começar o nosso bate-papo aqui. A gente vai receber o Lucas. O Lucas vai estar aqui na área com a gente. Jornalista, fotógrafo e viajante, né? Uma das coisas que eu particularmente mais gosto é viajar. Né? Como é bom a gente trabalhar fazendo aquilo que gosta, né? Eu particularmente gosto muito de viajar. Essas andâncias todas aí, tenho sido agraciado aí por Deus para conhecer o Brasil, já conheci praticamente todo, né? América Latina, Europa, Ásia, África, tem sido muito bom
Porém, né, a gente vai falar mais do que viagens aqui, a gente vai falar sobre razões humanitárias para essas viagens também. Ó, Luciene, lá de Presidente Epitácio, deve estar quente aí, hein, Luciene? Hein? E vai ele de São José dos Campos. Um abraço para São José dos Campos. Vamos lá. Bom, deixa eu chamar o Lucas aqui, ou ver se o Lucas me chamou aqui também. Eu estou aguardando a Faiza, mas a Faiza não entrou aqui até agora. Deixa eu ver aqui. Eu não recebi a Faiza até agora aqui, não. Olha, doutora Franci. O trabalho da Faiza é maravilhoso. Mashallah. Mashallah. É isso aí, doutora. Um abraço, viu? Um abraço. Com certeza. A Faiza Daoud é muito, muito top. Saudade dela aqui com a gente. É igual a lareira aí. Imagino, Presidente Epitácio é um frio, né? Terrível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se o Lucas... Vamos lá, deixa eu ver. Bom, o Lucas eu sei que está na área aqui. Lucas, já peço para você fazer aqui uma chamada, né? Fazer um pedido aqui para entrar ao vivo, para eu conseguir aceitar aqui. E quem já chegou aqui? A Pfizer já chegou? Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é Instagram, Luciene. Bom? Tô aqui. Opa! Tô Dona aqui. Faiza da URD. Boa Boa noite. noite. Tudo bem? Bem, e você, meu querido? Tudo bem. No friozinho aqui, mas aquecido aqui, né? Com essa E nós lareira. aqui no calor. Tá me dando calor ver a Imagino. lareira. Ou inveja, né? Do frio. Eu prefiro aí o frio. Inveja boa, gente. Ai, ai, ai. Essa Ah, que inveja é boa mesmo. calor. Né? Mais Tá do que bom. aquecido pela lareira aqui, eu tô com o meu coração já ficando aquecido pelo nosso bate-papo de hoje aqui, que vai ser muito legal. Verdade, verdade. Eu talvez por isso que estou sentindo tanto calor, que está aquecida já pelo bate-papo com essa pessoa Legal. diferenciada, né? A pessoa vai ser muito interessante, com umas informações bem diferenciadas, um assunto muito interessante, né? Uma Claro, claro. Lucas está experiência chegando na área com boa. a gente já Tá aqui. chegando Vamos lá. aí? Aí você recebe o Lucas, ok? Eu recebo o Lucas? Como então? Ah, claro. Olá. Boa noite. Lucas, boa noite, boa noite. Tudo bem com você? É um prazer enorme tê-lo aqui nesse bate-papo, que eu e o Everton estamos muito ansiosos, né? Imagina os demais, as pessoas que vão nos assistir, uma pessoa tão experiente, uma pessoa que tem a experiência assim, que realmente sente na pele todas as suas experiências, que é muito bacana. É uma pessoa que é de uma formação maravilhosa, como jornalista, como escritor, como participa, né, das ajudas humanitárias através de grande divulgação e fazendo, como a gente vem te acompanhar seu trabalho, e é uma coisa assim, tudo que faz parte da história da humanidade, de todos os sentidos, né? Cultural, refugiados, pessoas que estão aqui, estão fora. Tá? É bacana, seja muito bem-vindo. Prazer enorme tê-lo aqui. Prazer também ter Everton toda semana, essa pessoa maravilhosa, que o Everton todo mundo já conhece, né, Everton?
Então, muito Tamo junto. bem-vindos. Boa noite para Maravilha. todos que estão assistindo a gente aí. E vamos lá nesse bate-papo. Muito bem, senhor Lucas. Seja muito bem-vindo. Tamo junto aqui. Muito calor por aí ou não? Poxa, aqui tá demais, viu? E eu tô no bar, mesmo assim, no frio. Eu gostaria de agradecer primeiro, antes da gente começar essa conversa, agradecer a Refúgio Brasil, a Faz, ao Everton, pessoal da equipe aí, Darwin, e agradecer a todos que estão acompanhando, né? E dizer que o prazer, mais uma vez, é todo meu em estar junto com vocês, um time tão exclusivo que eu admiro de coração, e todas as vezes que eu puder falar da Refúgio Brasil e do trabalho de Faz e Everton, eu vou falar, é minha admiração. Então a honra é toda minha de estar com vocês essa noite. Maravilha. Deixa eu começar esse ping-pong aqui. Ô, Lucas, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, que acho que vai ser muito bem. Você falar um pouquinho daquilo que você tem feito para a gente, né, para o pessoal que não conhece também. Mas a minha curiosidade pessoal aqui, eu acho que algumas pessoas vão ter essa curiosidade também, é por que você começou a mexer com isso, né? Porque você tem uma profissão muito interessante e tal, muito promissora, mas a maioria não parte para aquilo que você parte, né? Ajuda humanitária, Oriente Médio, essa pegada toda aí mais hard, né? Conta pra gente o que é que você tem feito um pouco aí, mas por que é que você começou nessa pegada mais hard? Eu me faço essa pergunta até hoje. Por que que eu comecei? Então, assim, talvez, eu não sei se minha mãe e meu pai estão participando da live aí, geralmente quando é à noite assim rola, mas eu acho que por conta do que foi me ensinado, que é certo, o que é errado, e eu acho que a gente tem que fazer. E eu comecei meio por acaso, comecei escrevendo sobre outros assuntos, e quando eu caí na questão palestina, eu falei, não, peraí, não é possível que isso está acontecendo, não é possível que isso não está sendo noticiado, não é possível que essa informação não chegou a mim em todo esse tempo de vida. Então, eu fui meio que colocado nessa situação, e minha mãe me ensinou a não correr de briga, né? E a gente faz o que é certo, faz o que acha que é possível, né? Então, assim, eu não entendo hoje por que pessoas não fazem. Então, fica meio difícil responder isso, mas a minha resposta é essa. Eu não entendo por que outras pessoas não estão fazendo. Legal. Muito bem. Everton, ele falou, você perguntou para ele também a questão palestina. Gostaria que você, Everton, explicasse. Olha, gente, quem é palestina aqui sou eu. Deixa eu me apresentar. Sou palestina, filha de palestinos, refugiada da Palestina. Tá aqui, ó, a bandeira palestina tá com o Everton. Aliás, quando eu cheguei no Portugal, ele me recepcionou com a bandeira. Foi uma coisa maravilhosa, nossa. Então, em essa questão, eu estou com duas pessoas aqui, mas não são palestinos, não são árabes, não são muçulmanos, e o Everton conhece realmente muitíssimo bem essa causa, e a gente debate muito o assunto, eu e o Everton, e agora o Lucas também. Então, eu gostaria que você explicasse para o pessoal que está assistindo, e aqueles que vão assistir essa live, o que é Palestina, como é que surgiu, tem muita gente que não sabe nem o que é, que país, que estado, onde fica, onde deixa de ficar. Eu gostaria muito, Everton, vou deixar para você explicar isso. Vamos lá, É professor de história. Aí vamos lá, vou falar aqui bem rapidinho alguma coisa, mas aí o Lucas já entra aí também para trazer para a gente aí, que é um apaixonado pela Palestina também. Então, nós brasileiros aqui demonstrando esse apreço nosso aí por essa causa também. Bom, a Palestina é muito antigo, na verdade, né? O território da Palestina, o povo palestino é muito antigo, não é algo recente, né? O que é algo recente agora é o Estado de Israel, como as pessoas conhecem. Todo mundo pensa que não, que é milenar e tal. Não, né? A história ali, ela é milenar, mas o Estado de Israel, ele surge depois da Segunda Guerra.
né? Então, a história que geralmente eu gosto de contar é: acharam uma maneira de colocar paz no mundo depois da Segunda Guerra, que é detonando os palestinos para formar um outro país chamado Israel. Essa foi a forma que encontraram de colocar paz no mundo. Vamos ferrar alguém para ajudar outro alguém, né? A grosso modo é assim. E a Palestina hoje não é considerada um país, mas são territórios que fazem parte de países. Então, uma das atrocidades que acontece com o palestino é que ele não tem pátria, né? Então, é o maior povo refugiado do mundo, é o palestino, porque ele não tem pátria. Ele tem um passaporte que não vale em praticamente lugar nenhum. Então, a Palestina é dividida em 3 territórios diferentes ali. Nós temos a faixa de Gaza, nós temos a Cisjordânia, por exemplo, né? E nós temos muitos palestinos que vivem esses territórios são controlados por Israel, e nós temos muitos palestinos que vivem também dentro daquilo que é chamado de Israel, mas vive sobre uma pressão a todo momento. Por exemplo, aqueles que não sabem ouvem falar sobre faixa de Gaza, né? Faixa de Gaza é um território palestino, mas pertence a um país chamado Israel, né? Então, só para algumas pessoas entenderem alguns detalhezinhos, né? Água, por exemplo, para chegar ali, depende do Estado de Israel. Isso. Então, se eles falarem não tem água agora, o povo não bebe água, né? Tem um governo que é realizado ali, mas que não é reconhecido. Enfim, o palestino, diferente do árabe, porque a maioria das pessoas não sabe o que é o árabe. Árabe é uma etnia, não é um país, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ele falou: não, mas aquele país das Arábias lá e tal, né? Não, a Arábia Saudita é um país, Sim. mas os árabes é uma etnia. O palestino, no caso, hoje em dia, como o país não é reconhecido, não tem um país chamado palestino, então tornou-se uma espécie de etnia também. Uma pessoa nasce na Síria, mas ela é palestina. Por quê? Por causa da sua descendência étnica também. Então, acabou acontecendo uma mistura muito grande aí, né? E a Palestina fica naquela região. Para os cristãos que estão aqui, Palestina era a terra que Jesus andava, né? Para os muçulmanos, sim, que estão e reconhecem Jesus como também profeta, a Palestina era a terra que Jesus andava, né? Então, deveria se agir de maneira diferente. Eu, particularmente, sou muito a favor de existir um Estado, um país chamado Palestina, não porque eu sou árabe, porque eu não sou árabe, mas é porque eu tenho um mínimo de decência moral, né, para que nós possamos acolher famílias. Ah, mas tem terrorista. Pô, no Brasil também tem, por isso nós vamos matar todo brasileiro? Não é assim que funciona, né? Não é não, Lucas? Eu queria acrescentar uma coisa, Everton, em tudo que você falou. Eu costumo dizer que eu faço um serviço de tradução, né? Espero que esteja sendo um serviço de essa cultura oriental, essa cultura árabe, a religião islâmica, e tentar traduzir ela de uma maneira que pessoas comuns como eu possam entender mais simples, porque eu demoro muito chegando em livros, isso e aquilo, para poder entender o contexto. Agora eu estou entendendo. Então, eu tento fazer esse serviço de tradução e acelerar alguns passos para as pessoas. Então, eu digo sempre que assim, eu parto do princípio que, quando a gente se fala de Palestina e Israel, a primeira coisa que a gente vai ouvir falar numa conversa, quando toca nesse assunto, é a guerra e a religião. Aí eu gosto de traduzir. Bom, não é guerra, porque de um lado se tem um dos maiores exércitos do mundo, com a maior tecnologia, com Sim. maiores aparatos bélicos, e do outro lado tem os palestinos com pau e pedra. Ah, mas Hamas tacou bomba. Mas as bombas do Hamas, as El-Qassam, Zidion Al-Qassam, como chamam, são feitas em lata de Toddy, que ela chega numa parede e faz um buraco. Então, de um lado se tem o maior exército do planeta e do outro se tem palestino com pau e pedra. E a referência do religioso também, eu costumo dizer que isso não é um pretexto, não é uma guerra religiosa, a Palestina não vive sob uma pressão religiosa. Esse é um argumento que o sionismo usa para poder fazer o que faz, porque ninguém no século XXI, quer dizer, alguns sim, mas a maioria das pessoas humanas no século XXI, ninguém quer ser acusado de preconceito religioso, principalmente contra judeus.
Então, quando eu afirmo não é uma guerra religiosa, essa é uma desculpa que é usada, porque antes da ocupação sionista na Palestina, já cristãos, muçulmanos e judeus vivendo em harmonia. Quem tirou a harmonia dali foi o sionismo. Então, eu gostaria de deixar até bem claro, específico esse ponto, que toda vez que a gente levanta para falar do sionismo, que o sionismo é um regime de apartheid, a gente é acusado de antissemitismo, que já é um termo errado também, porque o semita não tem nada a ver com o judeu, os semitas. Judeu europeu não é semita, não é um povo semita. Então, mas mesmo assim, antes que venha essa argumentação, eu, Lucas Siqueira, sou anti-sionista, sou contra esse regime de apartheid, como sou contra o nazismo, sou contra o fascismo, sou contra tudo isso. Mas anti-judaico não, porque essa não é uma guerra religiosa, isso é um pretexto. Então, só para acrescentar... Sim. Não tem absolutamente nada a ver com essa questão específica religiosa, até porque a gente vê palestinos cristãos sofrendo com tudo isso, né? Nós estamos falando de uma etnia, estamos falando de um povo que habitava uma terra, né? Então, é importante a gente entender que o palestino, né? Eu quero desmistificar isso aqui e dizer o seguinte: o palestino não é um povo de guerra, o palestino não é um povo de homem-bomba, né? Que está querendo matar os outros e tal, não. Agora, tem palestino raça ruim? Tem. Mas tem brasileiro raça ruim, tem alemão raça ruim, tem gente ruim em todo lugar, tá bom? Então vamos deixar claro isso aí, ok? Agora seria maravilhoso, né? Que pudéssemos. Eu tive experiências maravilhosas com palestinos muçulmanos e cristãos no Oriente Médio, pessoas assim, maravilhosas mesmo. Fiz questão de comer na casa e estar junto ali muitas vezes. Que nós possamos aprofundar um pouco mais, né, nessa conversa, e que o brasileiro que está nos vendo aqui, tem alguns que estão nos vendo ao vivo e outros vão ver a gravação depois, possa conhecer mais a história e possa conhecer mais o palestino. O Brasil hoje tem milhares e milhares de palestinos. Oxalá possamos, né, ter uma relação mais profunda com esse povo, que é o povo que é o maior povo refugiado que existe no mundo hoje. Tá? Hoje que eu digo é dos últimos 70 anos para cá. Sim, muito interessante, né? 5,8 milhões. Atual, dados da Acnur. Pois é, mais do 5,8. Mais do que a metade do país de Portugal que eu vivo. São os palestinos, né? Exatamente. Mas é uma pergunta, uma curiosidade, acho que um de vocês dois pode me responder. Esses conflitos que ocorrem, né, entre os judeus e os palestinos, acusação do que eles nos acusam? Eu falo nos acusam porque eu sou palestina, claro. Por que nós estamos acusados de quê? Que a gente luta ou se defende com pedras e com lata, com bomba caseira, isso, aquilo. E eles têm, como o Lucas falou, os mais fortes armamentos, mais fortes tecnologia, tudo mais. Será que eles não conseguiriam acabar com o terrorista que eles dizem existem lá? Tantos e tantos anos, essa causa, desde 1948. Como assim? Com tanta tecnologia, com tanto armamento, com tanto poder, como é que não conseguem? E o Palestina é desse tamanho, gente. Chega nem a ser tamanho de São Paulo. Não vou dizer estado de São Paulo. Sim. Será possível? Eu não consigo captar essa mensagem. Bom, o Lucas coloca um ponto de vista dele, o que ele entendeu até hoje, né, em relação a isso aí. Depois eu vou colocar um ponto de vista que com certeza vai ser, não digo oposto, mas vai ser alguma coisa diferente do que o Lucas vai falar. Que bom, né? A gente tá Bora! Bora trocar ideia, né, Lucas? Eu vejo que o Estado de Israel e o sionismo em si, ele não tem uma argumentação fora em algumas coisas que, se a gente procura, a gente desvenda de uma maneira muito fácil, que toda essa argumentação ela é insuficiente, né? Então, assim, mas alguns pontos que eu considero, assim, depois de estudar um pouco a Palestina, que são
é o que eu já falei, baseado na religião e no direito de Israel de se defender. Só que esse mesmo direito não é dado ao povo palestino, porque quando um Israel se defende de um ataque palestino, o palestino não tem esse mesmo direito. O palestino, quando se defende de um ataque israelense, ele é tido como terrorista, como uma pessoa radical. Só que o israelense ele é tido como patriota, como nacionalista, né? Então, assim, Israel se escora em umas coisas que não precisa de grandes estudos históricos para a gente ver que, pô, tá errado, tá balançando isso aí, não faz sentido essa tese. Então, eu não vejo assim hoje, lógico, repetindo, depois de tanta coisa que eu li, uma coisa que faça sentido no sionismo. Não tem um argumento assim fixo. Eu vejo coisas que balançam e coisas que elas são assim, sem nenhuma base teórica, alguma base de estudo, alguma base científica. Então, tudo que eu vejo assim são coisas frágeis. E um dos mitos quanto ao povo palestino, eu acho que é uma coisa que a gente tem que abordar muito isso, é que as pessoas costumam, quem começa a se envolver com a causa, ver o palestino de uma maneira coitado, lamentável. Não, peraí, nós estamos falando do povo mais resistente da face da Terra. Um povo que há 75 anos vive com apartheid, vive sobre dentro de muro, vive sobre ameaça de bomba. Hoje, Hebron, que é um território palestino, foi bombardeado. Então, assim, não é um povo coitado. É o maior povo resistente que eu já conheci em todas as minhas andanças, em todos os livros que eu já li. Então, essa é a maneira que eu vejo o Estado de Israel e a maneira que eu vejo o Estado palestino. Agora eu deixo para o Everton completar aí. Maravilha. Vamos ver. Então, se nós pegarmos a história, né, a gente vai ver, por exemplo, um Abraão chegando naquela região, ok? Ele nasce ali no sul do atual Iraque, vai para o norte do Iraque e depois ele vai para aquela região onde hoje nós conhecemos ali, essa região Palestina, Israel, etc. A história se segue, né? É formado um povo ali, essa descendência de Abraão se forma em toda aquela região ali, nós vemos os filhos que Abraão tem, e esses povos já se tornam inimigos, né? Há uma rixa ali da descendência de Abraão, de Isaac e Ismael. Então, do lado de Ismael nós temos os árabes sendo formados, do lado de Isaac nós temos ali os hebreus, chamados hebreus da época, tal, que são formados. Uma nação surge, e essa nação depois ela se divide em norte e sul. Nós temos o reinado do norte, que passa a se chamar Israel, e tem a capital chamada Samaria. Aí, a reinado do sul, nós temos Judá, com a capital de Jerusalém. O reinado do norte depois deixa de existir. Samaria é atacado, o reinado do norte é atacado pelos assírios, e eles são capturados, e aquele povo que também era descendente de Abraão passa a ser escravizado, e permanece só o reinado do sul, com Judá, capital Jerusalém, que também depois deixa de existir, porque os babilônicos invadem, o Império Babilônico invade ali. Então, deixa de existir uma nação. Eles ficam durante muitos anos como escravos. Durante muitos anos, deixa de viver assim, até que alguns retornam para Jerusalém para começar a reconstruir Jerusalém. Mas Jerusalém nunca mais fez parte de um país, porque o Império Romano toma conta e fica durante 1500 anos tomando conta de tudo isso aí. Povos são formados ali. Até que há uma diáspora muito grande daqueles hebreus, que eram a maioria que viviam naquele território ali, principalmente de Jerusalém. Há uma diáspora muito grande, que eles vão para outros lugares. Dentre eles vão para a Alemanha. Não sei quantos que estão aqui já estudaram sobre essa questão alemã, nazista e tal. Eu morei na Áustria, fui estudar lá, inclusive, sobre isso aí, nos campos de refugiado e tal. E é até interessante quando a gente estuda sobre isso aí, porque todo mundo pensa que o nazismo perseguia o judeu. Não, não era só o judeu, era uma pancada de gente, na verdade. Era quem não era ariano, era perseguido. Não era só judeu, não. Tinha muito branco polonês que morria, aliás. Desculpa te cortar, mas a perseguição contra o judeu começou na Rússia e na Ucrânia. Começou no século XIX. Na Rússia e na Ucrânia também foram expulsos da Espanha no século XVI.
Sim, sim. Começou com Adolf Hitler, embora tenha Não começou. Potencializou ali, na verdade. Ali potencializou, ok? Mas não era só contra o judeu. É isso que eu gosto de deixar claro para o pessoal, né? Eu já fui chamado de nazista por judeu, inclusive, tá bom? Por explicar um pouco a história, né? E como eu não sou um defensor... você é nazista. Só porque eu sou descendente de alemão. Mas não. A questão é que, o que eu queria... Onde eu queria chegar, na verdade, é que houve uma diáspora. O povo que vivia lá, nas redondezas de Jerusalém, eles vão embora. E um outro povo fica. E esse povo começa a se formar ali. Quem é esse povo que fica? Os palestinos. Sim. Grande maioria palestina. Depois que acontece tudo o que acontece, as Nações Unidas e tal, né? A galera lá eles se reúne, vamos formar agora um Estado de volta para eles. E aí a briga acontece porque forma-se de maneira errada. E a grande luta, que é onde eu quero chegar, é Jerusalém. Por quê? Porque como esse povo ficou ali, eles construíram uma mesquita. Todas as fotos que você vê de Jerusalém, você vê uma cúpula dourada. E essa cúpula dourada é uma mesquita. Sim. E aonde o judeu entende que deve reconstruir o templo que antes Salomão construiu. Mesquita. No mesmo lugar onde está a mesquita. Aí há o pau. Porque na época, nem os judeus e nem os palestinos abriram mão dessa parte da cidade de Jerusalém. E o pau quebra até hoje e vai continuar quebrando até o mundo ser mundo, porque ninguém vai abrir mão desse lugar, porque é uma questão de fé, de descendência. Os dois são descendentes do mesmo pai. Os dois são descendentes do mesmo lugar. Eles são irmãos. São irmãos. E não vão abrir mão, porque os dois têm a mesma descendência, os dois têm a mesma história, a mesma origem histórica, o templo sagrado, né, o que é mais sagrado para essas duas crenças, que é o templo, foi estabelecido no mesmo lugar. E agora? Só que um saiu, deixou. O outro foi lá e construiu. Aí o outro voltou. E quer dizer, está querendo de novo o seu lugar, ok? Só que não tinha um dono ali, não tinha ninguém com registro dizendo assim, ó, é meu esse lugar, certo? Então é uma briga histórica, né? Que tem origem na sua história, na sua formação, que tem origem na sua crença. Tem um dos dois, o povo árabe que é muçulmano não vai abrir mão disso aí, o povo hebreu judaizante não vai abrir mão disso aí também, ok? Agora, pasme, né? Isso que o Lucas falou é muito verdadeiro, porque não existe uma guerra. Nunca houve uma guerra entre Israel e Palestina. Nunca houve uma guerra. Né? E aqui eu não quero defender nenhum princípio religioso, porque eu não sou judeu judaizante, eu não sou muçulmano. Eu sou cristão. Ok? E aqui o que eu defendo é o direito à vida. O direito aos princípios básicos da vida. E é inadmissível um exército enviar um míssil no lugar, onde tem crianças. É inadmissível. Mas tem terrorista lá, então vamos fazer o seguinte, vai na favela da Rocinha, porque ninguém vai falar para mim que a favela da Rocinha foi pacificada o caramba, nunca foi pacificada. Eu fazia projeto social dentro da favela da Rocinha, depois dessa pseudo-pacificação, e quem fazia minha escolta era adolescentes de 13 anos de idade, com um fuzil na mão. 3, 4 adolescentes cheios de fuzil na mão, fazendo a minha escolta. Não é história que eu ouvi falar, é a minha história. É a minha história. Então, já que existe isso na Rocinha, vamos fazer o seguinte, se vale isso na Palestina, vale na Rocinha, vamos chegar lá, então soltar uns mísseis lá e acabar com a Rocinha. Pronto. É assim que se resolve? Até tentaram fazer isso no Planalto, né? Tentaram explodir tudo e matar todo mundo. Lá também tem uma parte de terrorista, tem bastante. Então, lá eu até aceitaria um debate para ver se a gente explode todo o Planalto, inclusive com quem está agora também, todos. Todos eles, para não sobrar nenhum lá no Planalto. Nenhum. Coloca tudo ali e explode. Agora, matar criança... Mas se nasce, se deixar raiz. Nasce. Pior que nasce.
É isso aqui, meu filho Samir sempre fala. Para endireitar, jogar uma bomba, explode tudo. Mas corremos risco, Não, que essa não raiz vai resolve. Se brotar. resolvesse, mas não resolve, né? Tava bom, mas tá muito bom o papo. Nossa, maravilha, interessante. O povo precisa saber que a gente fala muito, muito e dessa questão da Palestina. O povo, muitas vezes, ele só vê a guerra, o que passa na TV, na verdade. Muitos nem sabem o que é Palestina, o que é, não é. Então, é muito interessante a gente conseguir passar um pouquinho disso. A E é Fabíola aqui isso. faz, a Fabíola aqui faz, está dizendo o seguinte, já tem os cristãos palestinos nesse rolê, né? Não esqueçamos disso. E, É o que a gente está claro, falando, a gente né? está É uma questão, falando. gente, humanitária. Não é uma questão, Humanitária. Nós para estamos nós, não é uma questão discutindo religiosa. questão Ok? Não é humanitária. isso. Não De estamos jeito discutindo nenhum. onde é que tem que ser o templo. Não é, a nossa briga não é essa. Não, Isso aí é o problema de quem quer discutir isso. Mas a nossa não. questão A é gente. humanitário. Né? A nossa questão é a vida, é o Exatamente. direito à vida, A é o direito à vida. proteção, são os direitos básicos que uma organização Exatamente. hipócrita chamada ONU, por exemplo, não consegue resolver. Por quê? Por causa Só da parece política, né? brincadeira, né? Opa, Como o 75 Lucas anos está sem colocando poder aí, resolver, né? são os planaltos do mundo, né, Lucas? A ONU, etc. e tal, né? Vocês são mais polidos do que eu, mas eu falo da ONU, falo de qualquer um porque eu sou livre. Eu tenho também. direito, né? Eu sou um cara que defendo muito a liberdade, né? Inclusive de eu falar. E no Brasil vocês não têm muita liberdade hoje aí, né? Porque se falar algumas coisas, vocês estão lascados Não, da vida. eu como o Palestina não tenho muita aí. liberdade, né? Como a árabe. Se andar com até meu passaporte brasileiro, vou ter cortado. Já tá difícil. Lucas, essa questão humanitária, como é que você enxerga essa questão humanitária aí? Sei que você conheceu alguns campos refugiados, correto? Como é que você enxerga, cara, esses refugiados aí, o olhar deles, cara, a desesperança? Como é que você vê isso aí? Mas Bertão, é isso mesmo. Mas o Lucas, ele teve agora, né? A gente não falou. Ele esteve viajando na Turquia, na Palestina. Calma, vamos falar da viagem dele já, ué. Só deixa ele falar, porque a gente falou tanto agora. Campo de refugiado que ele foi, onde ele foi? Na Palestina e na Turquia. Vou retroceder um pouquinho, porque a gente falou de uma religião, acho que a gente 4.000 anos de história e deixa algumas brechas. Então, respondendo a crise humanitária, eu vejo assim, independente de quem chegou ali primeiro, quem pariu aquela terra, quem é o Abraão, que é pai do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, eu vejo assim, em 95, um judeu americano entrou com um fuzil na mesquita de Abraão e Hebron e fuzilou 29 pessoas. Na verdade, 129, 29 morreram. Então eu vejo esse problema religioso assim. Independente do que está acontecendo, hoje foi isso que aconteceu. Eu estive na igreja de São Jorge, próximo a Belém, e a igreja ela é cuidada e preservada há séculos por muçulmanos. Inclusive foi um muçulmano que nos recebeu. E ele cuida de uma igreja cristã. E eu vi o Estado de Israel atirando bombas de gás para queimar a plantação de oliveiras atrás da igreja. Então é isso que eu vejo. Quando fala de causa humanitária, é isso que eu vejo. E quando a gente entra nesse debate da ONU, eu vejo como o que ela é, uma organização de estados. Então eu vejo assim, peraí, é incompetência da ONU. Sim, mas é incompetência da ONU ter todos esses estados que são coniventes. Por mais resoluções que possam vir, já tivemos a 181, a 242 e várias outras contra o Estado de Israel, mas a gente sempre teve dedos ali apontando, invalidando aquelas resoluções. Então, o poder de veto de alguns estados, né? Então, eu vejo a incompetência da ONU, mas também vejo a incompetência dos estados. Então, eu acho que assim, o que podemos fazer agora é cobrar o governo brasileiro para isso, como brasileiro. Mas é o que o americano tem que fazer contra o governo americano e por assim vai. E o Everton aí cobrar o nosso governo, o governo fugiu. Português. Eu acho que quando a gente recebeu nas costas da ONU, superficial, porque a ONU não é um Estado para se defender. A gente tem que cobrar o nosso representante da ONU, que está lá, o nosso brasileiro. Aí agora, concordo. A Pfizer, mas, gente, novamente, esse é meu ponto de vista. Que bom que temos pontos de vista diferentes e podemos debater, né? Eu acho que para mim está acrescentando essa conversa, como espero que acrescente para vocês.
Mas na questão do refugiado, eu tinha uma visão muito diferente de refugiado antes de chegar na Palestina. Eu estive, né? A gente já fiz uma visita, duas visitas a refugiados, gravamos material e desde então eu venho estudando sobre a situação de refúgio. E só que eu cheguei na Palestina e eu vi uma situação diferente. Tanto é que eu tenho que rever muitos textos meus exatamente por isso. Porque eu estava colocando um refugiado nessa situação de uma pessoa vulnerável, suscetível a várias tragédias, e na real está. Só que o refugiado ele é uma lição do que de resistência, de continuar de pé. Não que ninguém tenha que aprender com a desgraça alheia, jamais. Mas, assim, eu acho assim, se há 75 anos o povo palestino está sendo refugiado, está sofrendo tudo isso que está sofrendo, é porque é o povo mais durão da face da terra. Só que já resistiu bastante. Agora é nossa hora de chegar junto e lutar junto, porque já passou. Mas eu não vejo um refugiado que eu vi na Palestina de deslocamento interno forçado, né? Que são pessoas que foram retiradas de certas áreas e foram socadas ali na Cisjordânia, na faixa de Gaza. Eu não vejo esse refugiado como uma pessoa fraca, pelo contrário. Todos que eu conheci são as pessoas mais fortes que eu pude conhecer. Tem um grande amigo que eu fiz em Belém, eu escrevi sobre ele e mantivemos contato mesmo depois da primeira entrevista. E quando eu estava na Palestina, ele foi nos buscar. E depois ele não deixou de jeito nenhum eu voltar de ônibus. Estava eu e minha esposa. A Palestina estava fechada por causa de um ataque que teve a Jenin. E ele não deixou eu voltar de ônibus. E detalhe, essa pessoa estava dirigindo no escuro, na chuva, e ele só tem um olho, porque o outro foi tirado pelo Estado de Israel. Então hoje esse é o refugiado que eu vejo. Uma pessoa que está lutando. Só que ele não é obrigado a lutar sozinho. Essa luta constante, Lucas. É uma luta constante. Já leva 75 anos. E eu digo, não, infelizmente, que está em pé, cada vez mais forte a cobrança. Isso é um grande sinal de resistência, com certeza. Eu nasci na Jordânia, meus filhos nasceram aqui, eles também lutam. Você sabe, né? Você faz parte lá junto com o pessoal da FIPAL, você vê a nossa luta. E uma luta, hoje, eu fico muito feliz. Quem está aqui comigo falando dessa luta é vocês, são pessoas que não têm nada a ver, mas são pessoas, sim, têm a ver, acham que devem, e tem sim, porque isso é ter compaixão, isso é querer bem o próximo, isso sim. A pessoa que não deixa o próximo se doer sozinho, ela compartilha e tenta fortalecer, tenta fazer todo mundo fazer parte dessa injustiça. Quando vocês estavam falando que é o maior refúgio do planeta Terra, e ele causou vários. O palestino em si, ele não refugiou uma vez a Palestina, veja bem, refugiou a maioria para a Jordânia, para a Cisjordânia, depois para a Jordânia, depois alguns para a Síria, depois outros para o Iraque, aí depois para o Kuwait, para outros países. De repente, eles tiveram que sair, teve a guerra do Iraque, aí eles vieram, um exemplo, para o Brasil, uma parte. Aqueles que estão na Síria também são de origem palestina, aqueles que estavam no Iraque, que ficaram na divisa na Jordânia, são palestinos. Então, quando você vê, e se você for somar todos os refugiados que estão refugiados no mundo, você vai ver, 70%, 80% são palestinos. Então, essa causa é de todo mundo, é geral. Não é só da Pfizer, que é palestina, ou do outro. Sim, sim. Então, isso que é bacana. Eu entendo, né? A Badu até colocou aqui, ó, mas eu não vejo as pessoas falarem muito sobre a Palestina, Síria, né? São um povo meio esquecido pela população, né? Isso em geral. Mas eu entendo que o palestino não, o refugiado em si, ele é o grande formador de um país chamado Brasil, né? É interessante quando o pessoal hoje fala assim, porque o Brasil foi formado pelos imigrantes que vieram e tal. Não, ele foi formado por refugiados, ok? Vamos deixar bem claro que eles estavam fugindo de fome, em parte, e outros estavam fugindo de guerra. Sim. Quem foge de fome de guerra não é imigrante, tá bom? Ele é refugiado. Vamos deixar bem claro aqui que
O que caracteriza o imigrante é ele busca uma vida melhor. O que caracteriza o refugiado é eu busco não morrer. É Tá bom? verdade. Tá? Então, quando uma pessoa muda, eu, por exemplo, aqui, eu moro em Portugal. Eu sou um imigrante, eu não sou refugiado. Imigrante. Tá bom? Sou um Sim. imigrante. Certo? É, Agora, é. aqueles que fogem para não morrer e vão para um outro lugar, eles são refugiados. O Brasil é formado por refugiados. Os Sim. italianos que foram refugiados. Alemães que foram, muitos foram refugiados. Poloneses foram refugiados. Palestinos ou Japonês. árabes de muitos lugares. Japoneses, muitos Japonês, japoneses da foram bomba refugiados. atômica, bem. Depois nós somos os terroristas, causamos terror. Aí, ó, já tinha homem-bomba faz tempo. Os kamikazes Já faz japoneses tempo, já também tinha foram. homem-bomba americano. Pum, avião, bomba Mas, atômica até hoje. Ah, meu Deus. Mas é brincadeiras, isso aí. brincadeiras à parte, A ah, parte. aproveitando a sua Brincadeira? fala, Lucas, É verdade. sobre a questão do refugiado, né? Eu entendo, Lucas, que o refugiado, eu entendo o que você quis dizer, né? Quando fala que o refugiado não é obrigado, né, a lutar sozinho, ou palestino e tal, né? Ele é obrigado, né? Ele é obrigado porque existem 5 países que obrigam ele, né? Quem são esses países? Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. São 5 países que têm poder de voto, membros permanentes da ONU têm poder de veto. Pois é. Por isso que eu falo que a ONU é uma organização extremamente política. Porque é um absurdo você não ter uma organização de nações onde ninguém tem poder de veto. A ONU não é democrática. Não existe democracia ali e tal. Então eles são obrigados, porque esses 5 países obrigam esse povo a viver assim. Esses 5 países poderiam ter exterminado isso já há muito tempo. Há muito tempo. Ok? Mas tem ali o pessoal do Hamas. Você tá brincando comigo. Você tá tirando uma onda com a minha cara que um país, ou esses 5 países, não consegue ir lá e pegar meia dúzia de gatos pingados, dar um jeito neles e estabelecer a paz ali. Agora, é importante que haja guerra. Por que é importante que haja guerra? Pode falar, Lucas. Não, só completei, ela é lucrativa. A guerra é importante. Lucrativa. É importante que a Síria se ferre. É importante que a Coreia do Norte continue sendo a Coreia do Norte. Porque eu não vejo ninguém falando sobre as atrocidades da Coreia do Norte. E são muitas atrocidades. Muitas atrocidades. Atrocidades que acontecem na China até hoje. Eu acompanho isso há mais de 20 anos. Eu não estou nessa vida aí brincando, pesquisando no Google. As atrocidades que acontecem em Mianmar. As atrocidades que acontecem no Afeganistão exatamente hoje. Ok? Todo dia eu falo com muita gente no Afeganistão. Todos os dias eu falo com os afegães. Que estão lá, inclusive. Então, é importante que haja. Agora, a gente vai mudar tudo isso? Não vai mudar. Não vai mudar. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos nos unir para amenizar a dor de muita gente. É isso que a gente pode fazer. A gente pode dar nomes para essa atrocidade. Tem nome, tem rosto, tem olhar, tem feição. E nós podemos fazer isso. Então, quando a gente se manifesta, quando nós fazemos nossas campanhas, quando a gente começa a falar, desenvolver ações específicas, nós precisamos que todos vocês façam parte disso. Porque são pessoas. Se a gente não tiver esse olhar, a gente vai cair na mesma ideia dessa galera. O mundo é assim. Fazer o quê? Né? Então, vou fazer o quê? Não vou fazer nada. Posso fazer nada? Podemos, porque uma vida já vale a pena. Uma criança dessa já vale a pena. Esses dias, antes de ontem, me ligaram, antes de ontem, né? Puxa vida, né? E tal. Não podemos desenvolver um projeto. Eu tô indo para a Síria, vou ficar umas 2 semanas na Síria. Não conseguimos, será que fazer alguma coisa lá e tal, e desenvolver um projeto para ajudar o pessoal lá agora que está precisando? Pô, gostaria muito de falar assim, bora, vamos investir aí, vamos fazer e tal. Mas a gente precisa se unir para que essas coisas aconteçam cada vez mais. A gente consiga resgatar pessoas cada vez mais. É isso que é importante, é esse olhar. Né? Eu gosto de uma propaganda, acho que vocês conhecem, eu não lembro a organização que faz, se é o Médicos Sem Fronteiras, é o Médicos Sem Fronteiras que faz. Pelo ser humano, vem as bombas, as guerras, as fomes, atrocidades acontecem pelo ser humano, mas é pelo ser humano também, que vem a ajuda, o socorro, o amor, a acolhida, né? E nós possamos ser esse outro lado da moeda também. Faz,
Coloca o Lucas nessa roda aí, faz. Suga ele Vamos aí, faz. lá, é isso mesmo. Ô, Lucas, você que esteve agora na Turquia, né, e esteve na Palestina, eu queria te perguntar, o que que te levou a escolher? Talvez você tinha respondido alguma parte da pergunta logo no início. O que que te levou a ir para a Turquia e para a Palestina, sendo que você pode fazer um tour pela Europa, um exemplo, visitar o Everton, e passear pela Paris, Itália, outro lugar, Cancún, qualquer outro lugar do mundo você poderia ir. Aí você escolheu esses dois lugares e foi uma viagem assim, que você chegou acho que 1 ou 2 dias antes do ocorrer terremoto lá, né? Que você chegou no Brasil. Eu Eu cheguei, gostaria de saber o que te levou a fazer esse tour. eu cheguei Valeu. no Brasil no seguinte ao terremoto na Turquia. É, essa pergunta é mais comum do que você acho que você pensou. Todo mundo costuma perguntar. E, poxa, mas Palestina, inclusive na Palestina, um israelense me perguntou o que eu estava fazendo lá. Eu falei a mesma coisa que eu fiz na Índia, a mesma coisa que eu fiz na Tailândia, no Camboja, no Vietnã. Então, assim, por que não? Por que eu não posso estar aqui? Eu vejo assim, é, essas viagens, para mim, elas são profissionais de certa forma, porque eu acabo trabalhando com o material que eu coleto lá, que eu já, na verdade, eu já vou pesquisando alguma coisa e escolho junto com a minha esposa. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma viagem de férias. Então, assim, quando se fala, mas o que você foi fazer na Palestina? Mas a Palestina tem muita coisa para se ver. A Palestina é maravilhosa. Eu estou aqui, talvez, peço até desculpa, eu não sou todo esse cara bravo que às vezes eu me exalto em falar de Palestina, e eu acabo assim transbordando. Mas a Palestina tem muita coisa maravilhosa. A Palestina tem uma gastronomia fantástica. A Palestina tem, vamos dizer, Jesus nasceu em Belém. Ela está lá. A Palestina está Sim. lá. Jesus foi crucificado em Jerusalém. A Via Dolorosa está lá. Então, assim, tem muita coisa e eu vejo isso sendo pouco explorado também quando se fala de Palestina. É sempre bomba, morte, massacres, criança soterrada. Mas não, a Palestina tem muita coisa fantástica para se ver. Tem um povo mais acolhedor que eu já vi. E conheci bastante pessoas, mas como a recepção do palestino é diferente. É diferente. E me desculpe, pessoal do Nordeste, pessoal de Minas, mas o palestino ganha. Então, assim. Eu pensei que você ia falar que o alemão é o mais acolhedor, Lucas. Tá doido, viu? Então, fui para Perdeu. em Madrid e foi um pouso forçado que a gente teve que fazer e teve que acabar passando um dia na Espanha. Mas, assim, eu acho que o mundo em si ele tem tantas coisas maravilhosas. E, assim, se eu posso viajar para a Palestina e, de certa maneira, contribuir de alguma forma para aquele povo que precisa, eu vou fazer isso. Para a Alemanha eu vou depois, a Alemanha já está resolvida. Os problemas internos na Alemanha são mais fáceis de resolver do que o problema da Palestina. Então, enquanto tiver lugar, possa dar um pouquinho do meu suor, é para lá que eu vou. Legal. E a Turquia? A Turquia foi um lazer, né? Foi mais lazer do que estudo, mas de certa forma, boa parte do que a gente trabalha hoje está envolvido com a Turquia. É uma herança do Império Otomano e antes uma herança do Império Bizantino. Então tem muita coisa ali, muitos acordos que foram feitos com a queda do Império Otomano, por exemplo, o Sykes-Picot e etc. Sykes-Picot a divisão da Palestina, para a galera que está acompanhando, que foram decididos com a queda do Império Otomano. Então, assim, foi uma viagem de férias, mas foi uma viagem de pesquisa também, de trabalho. Estamos trabalhando nesse material agora e chegamos no dia seguinte ao terremoto. Chegamos no dia seguinte. Então, assim, logo que a gente chegou, até agora, né? As pessoas perguntam assim, nossa, que bom que deu tempo de vocês saírem de lá.
E eu espero que minha mãe já tenha até saído dessa live, que minha mãe foi uma das que falou isso. Eu falo assim, mas por que que bom? Eu devia estar lá. Eu gostaria de estar lá. Gostaria de poder fazer alguma coisa lá. Daqui eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é muito superficial do que eu poderia estar fazendo lá. Então, assim, parece que se algumas pessoas, não quero generalizar e não estou generalizando, mas parece que assim algumas pessoas só se preocupam com o que está acontecendo na Palestina se tem algum conhecido lá, algum parente, algum ente querido lá. Quando eu estava na Palestina, ocorreu o massacre de Jenin. Foram 10 pessoas num único dia, incluindo uma senhora de 60 anos, que foi assassinada. E apareceu no jornal aqui no Brasil. Então ninguém ligou para me perguntar como é que eu estava, e eu estava na Palestina. Mas no dia seguinte, um palestino respondeu ao ataque de Jenin e saiu no jornal. Então as pessoas começaram a me mandar mensagem para saber se estávamos bem, eu e minha esposa estávamos bem. Eu falei, eu acho que eu vou deixar todo mundo no susto, porque assim, para elas entenderem que isso acontece todo dia. E não é importante só porque eu estou lá. Não é importante só porque minha esposa está lá. É importante porque tem pessoas lá. Igual na Turquia. Sim. É importante não porque o Lucas estava na Turquia. É importante para todos. Poxa, a gente já chegou hoje eu não tive tempo para ver a atualização dos números, mas já são 37 mil pessoas. Então, assim, é importante para essas e para todas as famílias delas. Não é só porque eu estou ou não estou. Sim, é isso aí mesmo. Deixa eu aproveitar o seu gancho aqui, Lucas. Se vocês que querem de alguma forma ajudar famílias, pessoas que estão precisando agora em relação a esse terremoto na Síria e na Turquia. Se você quiser ajudar, você não vai pegar um avião e vai para lá, ok? Mas você pode fazer uma contribuição com a campanha que a gente está realizando e fazer aí sua doação, ok? Acompanhar essa questão da doação, porque nós temos nossos parceiros, amigos que trabalham conosco lá nessa região e eles estão socorrendo, ok? Eles se mobilizaram para ir para essa região lá, estão socorrendo pessoas, estão ajudando, estão nas tendas que foram montadas lá também. A gente recebe esses comunicados aí todos os dias, eu converso com o pessoal lá. Nós vamos enviar uma contribuição lá, que no mínimo vai ajudar essa equipe também que está auxiliando no socorro e no apoio, né? Por exemplo, com água, com comida e o apoio emocional que eles estão precisando. Se você quiser fazer uma contribuição, tem um link, assim que acabar a live, você vai para um link que tem aqui na bio, clica, tá lá, SOS, Turquia e Síria, e faz a contribuição no valor que você quiser. Tá legal? Nos ajude a ajudar mais pessoas também. Legal? Aí o Lucas mostrou aí, ó. Mostra de novo aí, Lucas, deixa eu ver. Aí, ó, show. É isso aí, ok? E, bom, Lucas, nessa viagem que você fez agora aí, o que te chamou mais atenção? O fato de não ter ser humano preparado para enfrentar consciente e ver consciente o que se viu o que nós vimos na Palestina. Porque, assim, existem 2 tipos de viagem à Palestina. Se você quiser fazer um turismo religioso, é possível, é fantástico, é maravilhoso. E existe a imersão que nós fizemos de viver em casa de palestinos e andar em transporte público palestino, enfrentar os mesmos checkpoints que os palestinos, trafegar pelas mesmas estradas, ficar preso nos mesmos bloqueios. Existe esse tipo. E por mais, eu falei isso até numa live enquanto estava lá, por mais que você se prepare, estude e leia e conheça histórias e conheça pessoas, ninguém está preparado para ser palestino ou para viver com o palestino daquela maneira. Porque assim, a gente sabe, a gente conhece, a gente compreende o que está acontecendo, mas viver é completamente diferente. A agressão não é uma coisa superficial, ela é muito severa, muito profunda, em várias camadas da sociedade. E assim, às vezes, igual eu falei, da Mesquita de Abraão, de Ibrahim, desculpa, Faiza, às vezes está nessa mesquita e você visitar ela como um templo religioso, você tem todo um contexto fantástico, maravilhoso, que você pode acompanhar e pode viver. Agora, você estar lá conhecendo o massacre da tumba dos patriarcas, se imaginar pessoas se ajoelhando para fazer uma oração e imaginar essas pessoas sendo fuziladas por um americano,
Isso é completamente diferente. Então, assim, existem dois tipos de viagem. Uma é o turismo convencional e uma é essa imersão que a gente fez. Então, o que mais me chamou a atenção foi assim, apesar de tudo que eu li, tudo que eu conheci, tudo que eu estudei, eu não estava preparado. E eu não acredito num ser humano que diga que está preparado para viver aquilo. Essa foi a maior sensação da minha vida, assim. Sim. Ah, imagino. Imagino e já presenciei essas coisas também, então fica mais fácil imaginar. Imagina Terrível. eu. Terrível, né? Daqui a Mas pouco, é isso que eu vou perguntar para você já, faz. Só deixa eu responder o negócio da Luciene é, aqui, que ela perguntou. Ela pergunta assim, ó, em uma situação dessas, negócio do terremoto e tal, como ficam as crianças, né? Situações assim, Luciene, quando tem um terremoto, um desastre natural assim, a situação de crianças muitos perdem os seus pais. Quando tem parentes, essas crianças são levadas para o hospital, ok? E aí os parentes ficam buscando também, eles ficam tentando achar. Quando tem parentes, os parentes cuidam, principalmente desses países árabes aí, os parentes, eles assumem as crianças, assumem as sim. mulheres, assumem quem for necessário, eles são muito família. O mundo árabe tem essa característica muito legal. Agora, quando não tem ninguém, aí eles ficam em abrigos, geralmente lá que existem vários abrigos, várias organizações, até algumas internacionais também que ajudam a fazer isso aí. Mas geralmente tem os familiares que assumem. Agora, a situação das crianças nesse exato momento, na Síria e Turquia, é muito complicado, viu? Muita criança ficou soterrada, tá bom? Muita criança. E algumas estão sendo achadas depois de 3 dias soterradas, né? Por escombros e tal, conseguiam respirar 3 dias. Recebem água assim na tampinha, mangueirinha que é colocado, até tirar tudo de lá para conseguir tirar ela, tá? Então tem cenas assim que a gente já tá chegando para a gente também, ok? Faiza, a minha pergunta é exatamente sobre isso que o Lucas falou, porque você é palestina, quando você vai para lá, como é que é a parada para você? É bem legalzinha, né? Eu sei que você Nossa, conta para mim aqui na sala da minha casa, né? Mas conta pro pessoal agora aí, vai. Conta para o pessoal. Então, mas uma pergunta que eu ia mais ou menos perguntar para o Lucas. Lucas falou que ele acha que ninguém é preparado para ser palestino, tal, com essa coragem, essa garra, essa resistência toda. Então, as coisas assim, principais de violência humanitária que você enxerga que é feita contra o povo palestino. Estou fazendo a pergunta para o Lucas, mas eu já vou responder uma que o Everton me fez. Eu sou, como palestina, filha de palestina, eu tenho 2 tipos de passaporte. Quando eu viajo para a Palestina, eu uso que é do Brasil. Então, a gente entra por 2 pontes. A primeira, tem que mostrar os 2 passaportes, porque eles sabem, não adianta você mostrar um só, porque eles já sabem. Então, já logo vê, ali você é interrogado. Eu fiquei 3 horas e meia exato, em pé, ou sentar, ou numa condição bem precária. Vão achar que umas pontes, com maior condição, bem confortável, não. Interrogatório é um terror. Eu cheguei a ponto de, falei para minha filha, olha, se eu ficar detida, você continua a viagem. Ela disse, jamais. Estava com a minha filha com 2 netas, uma de 3 e uma de 10. Daqui a pouco, a minha filha, que é nascida no Brasil, ela não tem passaporte jordaniano, foi pior com ela, interrogatório, porque o pai dela também é palestino. Então, ela foi submetida eles conferiam a digital dela, se conduzia com o pai, e eu fui tão perguntada que eu tinha que saber onde estão os parentes que da Palestina, onde eles moram. E eles são por parte do meu marido, eu não tenho muito contato. E para ali, espera e não espera. Encontrou um errinho no meu passaporte da Jordânia, era um motivo para mim me devolver. Vou falar, volta. Se falar volta, eu estou feliz. Que é o medo que você passa, aquela preocupação, você ficar detido, de te levar e sumir com a gente. E aí, você só não sabe o que pode escorrer ali. Você pode esperar tudo por qualquer coisa. Então, beleza. Aí, depois de 3 horas e meia, a gente foi liberada. Aí para nas fronteiras. A gente era parado por pessoas assim na fronteira, você olhava moças de seus 19 anos, tudo com fuzil
desse tamanho do lado, o Lucas sabe, ele viu com certeza. Aí a parada pega os passaportes, olha, desolha, faz um monte de pergunta, porque eles sabem que nós somos de origem palestina. Então, é esse que é o tratamento. O tempo inteiro. Eu fui para visitar, sou muçulmana, ótimo, mas eu queria visitar o Muro das Lamentações. Ali, ele ficou com o meu passaporte quase meia hora, indo para lá, indo para cá, indo para lá. Ele permitiu que a minha filha entrasse com as minhas netas. Eu disse para ele, meu passaporte, você me devolve ou você faz eu entrar. Eu quero visitar. Aí ele disse, assim, não tem a delicadeza de falar com a gente, faz assim, ótimo. Aí daqui a pouco de novo, por favor, e a minha filha esperando, não quis entrar sozinha. Aí depois ele olhou, permitiu que entrasse. Eu entrei, fiquei lá, visitei e saí. E o tempo inteiro, você parado, 10 horas da noite, tudo fechado, você não pode circular, dá medo. E tem os bairros que são dos palestinos, os bairros dos judeus, aí são específicos, um bairro só de judeu. A gente foi lá, almoçou. Eles, confesso a você, até certo momento, eles têm um pouco de receio da gente. Então, você está o tempo inteiro, um tratamento que eu falo, olha, só por Deus, aí a gente fica muito sentido. Ali é a nossa pátria, ali é pátria onde meus pais nasceram, eu que tenho direito ali também, seja quem for a outra pessoa, outro lado que está, mas a gente que tem esse direito, e infelizmente a gente é tratado dessa maneira. Mas, quando, quem sabe um dia, né, a gente pode ser melhor tratado. Quando você vê pessoas que não têm consciência, nem ciência, eu digo pessoas, não pessoas como esses poderosos, os responsáveis, né, por tudo isso, infelizmente nós vamos continuar nessa luta, né? Mas tá tranquilo, vamos levar a vida e vamos tocar e vamos lutar. Continua a luta. Maravilha. E aí, Lucas? Experiências como essa da ocupação existem, assim, nos poucos dias que eu considero poucos, pelo que eu queria ficar, centenas e talvez uma cada inspirada de pulmão. Mas eu vou tocar só numa que a Faiza falou a respeito do Muro das Lamentações. Eu cheguei em Tel Aviv numa sexta-feira de Shabat, né, o dia do descanso judaico, e fui de Tel Aviv para Jerusalém no mesmo dia, na mesma noite, né? E eu e minha esposa, a gente saiu para conhecer Jerusalém fechada, né? A cidade velha já com tudo fechado, e fazer uma tour na madrugada. E me chamou muita atenção muitos jovens rondando pela cidade velha. Muitos jovens judeus e a maioria ortodoxas, né? A gente conhece pelas vestimentas diferentes. E aquilo me chamou muita atenção. E todos muito desconfiados. E assim, como eu falei, a gente conhecer as histórias é uma coisa. E você tá ali sem saber é outra completamente diferente. Para um turista convencional, ele ia se sentir seguro ali. Porque são várias câmeras, pessoas, soldados armados, polícia. Mas, pelo contrário, isso é muito violento. Não tão violento porque eu sou brasileiro. E assim, eu carrego isso de ser brasileiro, o meu estereótipo de brasileiro, talvez não de brasileiro, mas de alguém que não pertence àquela região, é muito nítido. Só que há alguns anos atrás, um palestino na mesma região que a gente estava, no mesmo horário que a gente estava, de 16 anos, foi para uma mesquita em Jerusalém na primeira oração da manhã, e ele foi capturado por um rapaz de 29 anos e dois de 16 anos, e no caminho para a mesquita. Eles agrediram esse rapaz, espancaram esse rapaz, e a autópsia mostrou que o corpo desse rapaz, desse menino de 16 anos, ele foi queimado vivo. Então, assim, para mim que sou brasileiro, é seguro. Estar ali é seguro.
Mas para o palestino não existe um local seguro dentro da Palestina, dentro do Estado de Israel. Os que estão fora são perseguidos. A gente conhece a história do massacre do campo de refugiados de Sabra e Shatila. O campo de Jenin, que foi atacado esse ano, no período que eu estava lá, é um campo de refugiado. Então, peraí, o refugiado não pode nem ser refugiado dentro do próprio país. Então, não existe local seguro. Existem centenas de histórias para a gente contar e para a gente abordar. E, óbvio, é uma live, uma conversa. Acho que uma vida é muito pouco para se contar tudo isso. Mas, assim, só uma referência a isso que a Faiza falou do muro, a gente, no dia seguinte, a gente voltou ao muro Muro das Lamentações ali, o Al-Burak, né, que é o muro externo da Al-Aqsa. E existia uma presença, lógico, muito maior, só que assim, aí você começa a perceber, como eu disse, certos pontos da ocupação que um turista convencional não vê. Eles colocaram ali, pelo menos no dia que eu estava, crianças de 9 a 15 anos, até menos, para serem os fiscais. E as crianças, assim, acho que deu um poder para a criança. Olha, você pode ser violento, você pode ser agressivo, você pode xingar. Bom, a menina de 9 anos estava xingando a minha esposa. Xingando a minha esposa, não, desculpa. Xingando umas mulheres que estavam tirando foto próximo à minha esposa, na parte das mulheres no Muro das Lamentações. Então, assim, aquele exercício de dar poder a crianças é um exercício assim que a gente enxerga de uma maneira diferente quando conhece a história. Sabe que aquilo não é por acaso, sabe que tudo aquilo... o israelense ele tem uma estrutura muito grande desde os livros didáticos de escolas, de invisibilizar o palestino, de esconder o que o palestino existe, de esconder a dor do palestino. Muitos imigrantes que vão para Israel, que lhes é dado a cidadania israelense, só por ser ou se declarar judeu, vivem na Cisjordânia, numa área palestina. Vamos dar de exemplo, não Hebron, porque Hebron é muito mais escrachado, mas próximo a Belém, sem saber que ele está dentro de um território palestino. Ele acha que ele está dentro de Israel. Então, porque não lhe é ensinado que ele está vivendo uma ocupação. E era o mesmo exercício que dava para aquelas crianças. Então, assim, centenas, milhares de histórias, e a viagem para a Palestina vai deixar a gente ainda muito tempo pensando, digerindo certas informações para poder conversar melhor sobre isso. Né? Acredito. Ô, Lucas, como é que você é recebido? Como é que você se sente assim, estando no mundo árabe, né, nos países árabes especificamente, assim, tal, em relação às tatuagens? Porque as suas tatuagens são bem expostas. Tem algum momento que você cobre algum lugar que você já cobriu e tal? Ou você nunca fez isso, sempre foi de boa, tranquilo, tal? Como é que... Eu vivo no Guarujá, né? O Guarujá é uma cidade que, assim, a aceitação, preconceito com a tatuagem em si, ele é quase nulo. Então, eu estou muito acostumado a ser uma coisa, assim, para mim, superficial. Às vezes, tipo, parece que eu nasci com elas, né? Pela região que eu moro. Porém, às vezes, vou para outros locais no Brasil e vejo que existe preconceito. Vejo que existem uns olhares... E não só no mundo árabe, como também na Turquia, na Índia, em outros lugares, eu me sinto como eu me sinto em casa. Eu não me vejo com olhares de discriminação. Na Índia, pelo contrário, a gente via muito as pessoas curiosas. O indiano ele é mais curioso e ele não tem muito limite para mostrar aquela curiosidade. Então eles vinham, tocavam, pedia para ver e virava. Mas no mundo árabe e Turquia, assim, em si, não, eu não senti preconceito. E a gente sabe quando, poxa, eu tenho há bastante tempo isso, eu sei quando é um olhar de admiração, quando é um olhar de preconceito, ou quando é um olhar de indiferença, tipo assim, tanto faz como tanto fez você ter ou não ter tatuagem. E no árabe eu sinto muito isso de tanto faz como tanto fez, parece que para mim é pele. Então eu me sinto muito bem, me sinto muito confortável. Eu te perguntei na questão do mundo árabe, porque
a maioria do mundo árabe é muçulmano e para o muçulmano tatuagem é pecado. Então, por isso que eu perguntei, né? Você foi em muitos lugares, etc e tal, então é muito comum. De repente alguém fica meio assim, meio com medo, meio receoso e tudo, né? Enfim, é muito comum. Por exemplo, quando eu tô em alguns lugares assim do mundo árabe, é muito comum eu ter que provar que eu não sou americano. Uhum. Ah, Ou alemão, já pensaram que eu era alemão, né? Algumas vezes, mas muita gente eu tenho que provar. Eu estou em lugar assim que os caras detestam, né? Os americanos têm que provar com passaporte, jogar bola com eles lá e tudo. brasileiro. Já aconteceu isso aí, já sou brasileiro e tal, tal, tal. Mas por isso a minha pergunta. Fala, dona Faiza. Então, Lucas, você teve também na Turquia, você me disse, você teve contato com os refugiados lá, inclusive acho que vocês ficaram numa região onde tem bastante refugiados, acho que é sírios a maioria, né? Mas aquele que a gente falou, sírios, muitos de origem palestina. Então, qual o sentimento desses refugiados? O que se sentiu? Como é que eles estão, né? Que vivem assim nesse lugar? O que se sentiu? Eles estão bem, não estão? Estão se sentindo tranquilo? Qual o sentimento deles, a convivência que foi assim, que você teve com eles? Só para a galera se sintonizar um pouquinho, eu fiquei no bairro de Konak. E Konak e Basmani são na região central dali oh meu Deus, de Izmir. E é uma região, uma rota muito procurada pelos refugiados, pela localização dela para as rotas marítimas no Mediterrâneo. E, e justamente esses bairros, por ter acesso à metrô, à linha de trem, a uma distribuição muito grande. E a Turquia é o país que mais acolhe refugiados do mundo. Então, esse é o contexto que eu estava. Só que os refugiados que eu encontrei ali na Turquia, no bairro de Konak e Basmani, obviamente tinha muitos, a grande maioria é de origem síria, mas também tinham muitos da África Central, África do Sul. Então, assim, tinha um contexto muito grande, assim, e às vezes ficava meio difícil diferenciar o refugiado palestino. Eu conheci uma família palestina de Gaza, nesse bairro, comendo uma shawarma num restaurante de refugiados sírios. Então, Oh, coisa boa. a gente tentou viver com a galera ali que está nessa situação, que está na condição de refugiado, foi obrigada a estar nessa posição. Então, a gente conviveu ali num contexto diferente, né? Fora da ajuda humanitária, fora do jornalismo, fora de qualquer... A gente viveu uma experiência social, de comer com eles e conversar, e, né, coisas do dia a dia. E o refugiado ali, principalmente aquele que já está há mais tempo ali, por exemplo, a guerra de Síria, ela já tem 12 anos. Então, tem pessoas ali que estão há 12 anos ali vivendo. O refugiado ali, principalmente o sírio em si, ele está com a cabeça assim, eu preciso trabalhar, eu preciso viver, eu preciso alimentar minha família. Então, ele não tem e não quer a todo momento ficar falando de guerra, de problema na Síria, de Bashar al-Assad. Ele quer botar comida na mesa, como eu acho que é a grande maioria dos refugiados em qualquer localidade do mundo. Ele precisa colocar comida na mesa e aquela é a luta dele daquele dia. Sim. Então, cabe para a luta de, olha, esse cara está na condição de refugiado, a gente precisa ajudar. Então, eu vivi esse contexto e eu e minha esposa, a gente deixou, sabe, acontecer sem pressionar. Eu não estava ali, igual eu respondi, eu não fui para a Palestina, não fui para a Turquia para ficar fazendo entrevista, coletando material e transformar num comércio. Eu fui para a Turquia para conhecer o povo turco, para conhecer a história do povo otomano, do Império Otomano. Eu fui para a Turquia para conhecer pessoas, abraçar pessoas, conhecer uma cultura. Então, esse foi o contexto que eu fui. Então, a minha vivência como refugiado, foi com os refugiados, não como, desculpa, foi jantar no restaurante deles, foi passar o dia com eles, pegar o mesmo transporte e ver como eles estavam vivendo. Então, assim, como eu disse, o refugiado, ele não é difícil a gente falar assim, que parece que é diminuindo a condição. De maneira nenhuma. A condição é assim,
eu não posso dizer o que é estar na condição de refugiado. Eu não me dou esse direito de analisar como é a condição de um refugiado. Mas eu percebi que ele ali não estava a fim de falar de refúgio. Ele estava a fim de botar comida na mesa, de trabalhar, de ter um emprego, de ter uma condição melhor e de sair daquela situação. Então, foi isso que eu tentei viver com os refugiados ali no bairro de Conac. Foi só pessoas por pessoas, sem... Eu acho que esse lance de fronteiras, né, de mapas... poxa, quando a gente atravessa do Brasil para a Argentina, não tem uma linha dizendo, olha, que é Argentina, que é Brasil. Aquela linha só existe no mapa que alguém desenhou. Então, para mim, assim, quando me fazem essa pergunta, mas por que a causa palestina? Por que o palestino? Eles são palestinos? O que é a Palestina? É alguma coisa que alguém criou, alguém desenhou no mapa ali? Para mim, eu tô vendo uma pessoa como eu, um pai, uma mãe, um filho. Então, eu não consigo compreender esses tantos muros, né? Aproveitando a analogia, esses tantos muros que a sociedade gosta de colocar para dividir e separar, eu não gosto de ver assim. Então, mais do que um refugiado ali no bairro de Conac, eu tive contato com dois irmãos de Alepo, um de Damasco, que nasceram ali, e hoje eles trabalham fazendo sanduíches, shawarma. Então, eu tive contato com essas pessoas. Não foi uma imersão para conhecer o refugiado ou explorar alguma coisa do refugiado. Foi uma coisa de viver. Pô, eu quero saber como é aí. Ele queria saber o que eu trabalhava, o que eu fazia. E assim foi. Foi um lance mais de amizade do que qualquer outra coisa ali. Foi bem bacana a experiência. Que maravilha, Entendo que muito bem. isso é o mais importante, esse relacionamento Sim. com as pessoas, né? Eu não gosto dessa ideia que tem na maioria dos lugares, né? Aqui também tem, na Europa tem muito isso, nossa, eu vejo sempre isso. Mas no Brasil também tem bastante de olhar e dar o título de refugiado para a pessoa. Isso aí devia ficar só no documento lá e tal, uma questão mais organizacional, né? Mas dar o título de refugiado, apresentar a pessoa, né? Esse aqui é o refugiado fulano. Pô, isso aí é um negócio tão assim, meio humilhante, né? A gente fala do pessoal da nossa equipe, por exemplo, não, dar minha cara para os refugiados, mas pelo contexto da ONG, Refúgio Brasil e tal, para entender que eles estão falando com gente ali que sabe o que é sair da sua pátria. Mas é essa parada aí, né? Mas é um exemplo que eu dei aqui e tal. Mas é ruim isso, né? É ruim isso porque são pessoas, né? São pessoas maravilhosas na maioria das vezes, pessoas muito capacitadas, né? O brasileiro, você que é brasileiro, tá nos vendo aqui, ó, entenda que o refugiado não foi para o Brasil para tirar seu emprego, o emprego de ninguém, tá bom? Não foi para o Brasil para tentar colonizar o Brasil, tá bom? Não tem nada disso aí. Não foi no Brasil para concorrer com o brasileiro, não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, que a gente possa enxergar mais pessoas, né? E menos títulos, né? Menos títulos, é verdade. Que eles me perguntam, quando é que a gente vai deixar de ser refugiado? Eles falam para mim. Eu falo, não ligam não. Deixa o pessoal falar, eu estou há 40 e poucos anos no Brasil, eles falam que sou refugiada, imigrante. Não liga não. Aliás, até eu gosto, porque aí sempre vou ter aqui o direito de eu retornar um dia para minha pátria, senão que eu tenho uma pátria. Se não é refugiada, sou brasileira, eu vou ficar aqui. Até a criança me pergunta esses dias, meu neto me disse o seguinte, tem 5 anos, a minha, né? Ele falou para mim e disse, Taita, se você é árabe, jordaniana, por que você está aqui no Brasil? Você devia estar na Jordânia. Se você olha lá, tá vendo só? Ó, toma essa, então, toma essa do netinho. Do netinho. Aí isso é interessante, mas deixar de ser eu acho que é muito difícil. Mas a palavra refugiado, ela parece que indica uma pessoa coitada, uma pessoa que é pobrezinha de todos os sentidos, uma pessoa que sem condição nenhuma de todos os sentidos. Como o Everton falou, são altamente qualificados, pessoas do bem, que tinham suas profissões, tinham suas casas, tinham uma vida maravilhosa, tudo, né, conquistou, tudo que ele necessita ali. E, infelizmente, ocorreu o que ocorreu.
Culpa de quem? A gente não sabe. Culpado, não estamos procurando culpada, não estamos procurando. Ô, Faiza, só te interrompendo aí, para não perder o fio da meada nisso aí, se você pegar a história brasileira, porque a ideia de refúgio, em nenhum momento a palavra refúgio é associado a país, simplesmente, ok? Sim. Refúgio é buscar uma segurança. Então, eu busco refúgio, eu busco uma segurança por causa de alguma situação que aconteceu. Mas se você pegar o pessoal do Nordeste, por exemplo, há décadas atrás, eram refugiados. Por quê? Porque iam morrer de fome no sertão. Eu vivi no sertão. Eu vivi em povoados do sertão, nem água tinha. Eu sei o que é você abrir a terra com a mão para enterrar a criança. Ok? Então, eu sou paulista, essa cara aqui, mas eu entendo que é isso aí, e décadas atrás, hoje já é complicado. Imagine décadas atrás. É muito complexo, e eles foram para São Paulo e Rio de Janeiro para não morrer de fome, porque literalmente morria de fome. Se morria, não. Se morria, não, porque ainda temos projetos no sertão, ainda tem gente ainda que está subnutrida, ainda tem gente morrendo por causa das condições ainda. São 12 milhões em povoados isolados do sertão nordestino. Sim, o que ocorreria também com o povo, se a gente não refugiava, ou morria de fome, ou morria de bomba, ou morria que alguma coisa. Mesma coisa na Síria, nos outros lugares. Então, se continuar lá, vai acabar acontecendo isso. Eu só coloquei que a situação de refúgio é sair de um lugar por causa da situação do lugar. Não por causa da sua situação, porque você é ruim, né? É só isso aí. Nessas conversas sobre a pessoa na situação de refúgio, e eu até escrevi sobre isso no Natal, eu costumo dizer, mas espera aí, o que você está falando de refúgio? Você é cristão? Porque quem é cristão sabe que Jesus, Maria e José foram refugiados no Egito. Então, por que você olha para o refugiado dessa maneira e para Jesus, Maria e José você não olha? Para o refugiado que está aqui no Brasil, que veio da Venezuela, ou veio de qualquer outro lugar, do Oriente Médio, ou da Ásia, ou da África, por que para esse refugiado você olha com alguém que está querendo tomar seu emprego? Então Jesus, Maria e José foram para o Egito para roubar emprego dos faraós? Então eu costumo fazer essa muito as histórias bíblicas ou as narrativas islâmicas, etc. Porque como dá uma brecha, são 2000 anos de história, a gente vai ficar ali se alfinetando e não vai chegar a uma conclusão. Essa do refugiado, eu acho que é uma referência muito clara, né? Porque, poxa, peraí, a gente tem tanto preconceito, vivendo numa sociedade com tanto preconceito contra refugiado, imigrante, isso e aquilo. Não, mas peraí, cara. Jesus saiu, nasceu em Belém, fugiu para o Egito, voltou, foi para Nazaré, de Nazaré, transitou tanto como refugiado a vida toda. Ninguém não tem esse preconceito com Jesus refugiado, mas a gente tem prova. Então, só para colocar essa narrativa aí. Pois bem, é isso aí. É isso aí mesmo, excelente colocação aí. Muito bem. É verdade. A gente tem que tomar cuidado com isso mesmo, né? Agora, o Lucas abordou, a gente tem um minutinho aqui para a gente encerrar nosso bate-papo, mas antes disso aí, o Lucas falou sobre a questão do preconceito, né? Eu vou dar uma dica psicológica para vocês aí, tá bom? Você falou assim, não, mas eu não tenho preconceito. Tem sim, todo mundo tem preconceito. Porque preconceito é um pré-conceito, é uma ideia concebida antes, ok? É só isso. Não há problema de você ter um preconceito. Quando você vê um refugiado, você fica com medo. Quando você vê a Pfizer, por exemplo, será que é mulher bomba? Não há problema desse pensamento vir na sua cabeça, porque você não tem como eliminar o pensamento dele vir, ok? Ele vem, acontece. O problema é o que você faz com ele depois. Porque esses pensamentos vêm baseados em informações que você teve. O subconsciente armazena informações. A questão é o que você faz com isso depois. Você quer continuar sendo ignorante, ok? E alimentando uma ideia ignorante, e aí você pega o preconceito e faz isso um conceito, daí que esse é o problema do ser humano, é pegar o preconceito, alimentar ele e formar dele um conceito errado, enganoso, um conceito maléfico. Então, não há problema de você ter alguns pensamentos pela ignorância e não conhecer certos assuntos. A questão é o que você vai fazer com isso depois. Hoje você teve muita informação aqui de ouro.
Se eu tivesse no seu lugar, e eu já estive um dia, o que eu faria? Vou pesquisar, vou ler mais agora, não vou comer qualquer coisa que estão falando por aí, não. A televisão fala, as igrejas falam, a mesquita fala, não sei quem fala. Ó, vai pesquisar mais, conversar mais com as pessoas, vai se relacionar mais. Quer saber mais sobre o negócio de refugiado? Pô, senta com o refugiado, almoça com ele, toma café com ele, janta com ele, bate papo, visita a família, brinca com os filhos. Você vai ver que Assim como eu faço. que vai ser a sua. Faz ficar visitando a casa dos outros todo dia. Todo dia. Pra me varrer da casa deles, o povo. Gente, esse bate-papo aqui foi muito top, foi muito legal, muito bom receber o Lucas aqui. Lucas, valeu, obrigado por esse bate-papo aqui, parabéns aí pelos trabalhos, pelas suas escolhas, né? Escolhas em tirar férias em alguns lugares aí muito interessantes, porque isso traz uma riqueza fenomenal. No mínimo, eu já entendo que você e a sua esposa gostam de crescer em qualquer momento, mesmo no meio das férias. Então, muito bom, muito legal isso. Obrigado por esse tempo, pelo seu tempo. Dá tempo uma pergunta? Dá tempo uma pergunta para o Lucas. Só quero agradecer o Lucas aqui, porque daí você faz a pergunta, o Lucas aí já responde também, já faz as considerações finais dele. O que ele quiser falar aqui também, está livre para falar. Fala, dona Faiza Daúde. Então, Lucas, você teve, assim, 2 países, né? São a maioria muçulmana, tá? Eu queria saber se você sentiu algo diferente, que aqui você também se relaciona com pessoas muçulmanas, que eu sei, com muita gente muçulmana, e lá? Houve assim, você teve alguma diferença entre os muçulmanos daqui e os muçulmanos de lá? Tá, eu vou tentar responder isso de uma maneira simpática. Eu assim. Isso aí. Fale a verdade, viu? Fale a verdade. Fale a verdade. Fale a verdade, gente. Assim, eu sou ateu, me tornei ateu, fui criado na Igreja Católica Apostólica Romana, estudei o catolicismo. Na minha vida, em geral, eu estudei muitas religiões, mas então a todo tempo eu tenho um amigo, eu sou muito amigo de um sheik xiita, e a todo momento ele me coloca uma coisinha, me acrescenta um pouquinho mais no estudo. Tem alguns sheiks sunitas que são também sempre por uma coisinha, e me perguntaram assim: você sentiu alguma coisa espiritual? Olha, do meu mais sincero, mais sincero que eu possa ser, eu estava, talvez por isso, eu estava tão focado na causa humanitária, e já me disseram isso, talvez você esteja tão focado em tantas coisas, minha esposa costuma falar muito isso, e você não enxerga o óbvio. Então, assim, eu não tive tempo para ter uma relação espiritual com a Palestina, com a Turquia ou com o Islã. A gente visitou algumas mesquitas, algumas igrejas, umas ortodoxas, outras romanas, e outras diferentes... me fugiu a palavra agora, vou usar um termo ruim para isso, mas outras facções religiosas, e eu não me senti tocado por nada espiritualmente falando. Mas o convívio com o muçulmano, para mim, todo dia é um aprendizado. Por mais que eu não sinta a espiritualidade do Islã, e nisso eu quero que seja, estou sendo muito sincero com vocês, não senti uma espiritualidade, claro. Eu vejo uma resposta humana do Islã que às vezes eu não vejo de outras religiões. Então, assim, o meu vínculo com o Islã é muito forte, eu tenho uma admiração muito forte, mas eu não tenho, assim, uma espiritualidade vinculada nem com o Islã, nem com o cristianismo. Talvez eu assim, para me sair bem dessas perguntas, às vezes eu costumo dizer que eu estou uma busca eterna procurando Deus. Talvez um dia eu o encontre. Então, assim, mas tem uma ligação muito grande, não só pelo Islã, como eu falei, mas o cristianismo, o período bizantino ali na Turquia é fantástico, o período romano, pré-cristão, das igrejas esculpidas na rocha, foi um aprendizado muito grande. Ali tem a história dos apóstolos Paulo e
Pedro, Paulo principalmente que era turco, a história de São Jorge, que é um santo turco. Então, assim, todo esse contexto histórico, cultural, para mim é super enriquecedor. Mas eu vejo eu esteja tão focado nisso que deixa a espiritualidade de lado. Então, espero que ninguém leve a mal. Mas... Não, a questão é outra, Lucas, por conta que, infelizmente, né, a gente que é muçulmano, eu que sou muçulmana, nós que somos a maioria aqui, as pessoas enxergam do modo geral que é pessoal que é difícil conviver, são pessoas que não aceitam o outro ou alguma coisa assim. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, o que você sentiu, o tratamento, foi acolhido? Foi bacana, foi assim, uma coisa que te receberam bem, você não sentiu uma diferença assim, neles, ou aquele que o povo, todo mundo fala que nós somos isso e aquilo. É isso. Não é meu primeiro contato com o Islã, não é meu primeiro contato com o Oriente Médio, foi o meu primeiro contato com a Turquia, que não é árabe, mas assim, é maioria muçulmana. Muçulmano não árabe. Gente, eu também me complico nisso aí, mas ó, assistam mais algumas lives, todo mundo vai entender também. Mas assim, vai entender. Como eu falei, eu não tive medo a ponto nenhum, mesmo estando dentro do território palestino, sob ataque israelense, eu não senti medo algum de estar com palestinos ou de estar com palestinos num território que está sendo atacado. É incrível isso, né? Porque a gente está no meio ali de um ataque e não consegue sentir medo, porque as pessoas que estão ao redor te abraçam de uma maneira que eu senti que estava protegido. O meu medo real, e eu vou deixar bem claro, não foi um medo do judeu, mas um medo do israelense, tá? Aí eu separo a religião. Eu senti medo do israelense, principalmente quando eu fui atravessar de Ramallah para... fugiu o nome da cidade agora, que dá acesso a Jerusalém. Isso na volta. Então eu senti medo, a gente foi provocado por soldados israelenses, brigou com soldados israelenses, correu risco. Tanto é que quando eu olhei para minha esposa, eu falei, medo. Principalmente medo de estar junto com os palestinos. Mas se o palestino não sente medo, a gente não pode dar esse direito de sentir medo. Vamos rir. Aí até minha esposa falou, mas vamos rir do quê? Eu tô com medo. Eu falei, eu também tô, mas vamos rir. Porque eles têm que saber que a gente tem medo, que a gente se sente acolhido aqui dentro. Então eu senti medo do israelense. Nada a ver com religião. Então, bem por aí. Sim. Faz parte. Tudo isso faz parte. Eu gosto da verdade, né? Gosto da verdade, gosto da sinceridade. E para pessoas que têm um bom entendimento, a verdade, a sinceridade não agride, ok? A gente vive num mundo em que todo momento as pessoas estão falando assim, olha, precisamos acolher o diferente, conviver com as diferenças, diversidades. Aí a hora que você fala o que você pensa é processado, porque aí você é fóbico não sei das quantas, ok? Então, ou a gente aprende a viver com as diferenças e com os pensamentos diferentes, mesmo que eu não concorde, ou a gente para com esse discurso. Vamos todo mundo pensar igual e sentir igual, né? Eu tive boas experiências e más experiências com vários tipos de pessoas já, ok? Eu vou falar para você que todo árabe é gente boa? Ah, não é, gente. Não é. Ah, Faiza, não é, Faiza. Não é. Não falei nada. Não é todo árabe. Não precisa falar, só se expressa. Okay? Não é. Claro. Agora, por quê? Porque é o ser humano, gente. Tá bom? Vamos relaxar. É o ser humano. Ok? Eu vou falar que todo cristão é gente boa? Que nada. Tem um monte de charlatão por aí. Mas um monte. Tá esparramado de charlatão por aí, usando Jesus aí para fazer fundos imundos. Sim. Okay? Enfim, é o ser humano. Né? Mas o importante é a gente saber diferenciar, e mais do que isso, é a gente ter a sensibilidade de nos relacionar, nos permitir relacionar com vários tipos de pessoas, independente de conhecermos e sermos conhecidos por elas e desenvolver esses relacionamentos fantásticos. Quem diria que, por exemplo, minha mãe árabe muçulmana, Faiza, tem um filho alemão, cristão, tem nada a ver com essa cultura aí e tal, quer dizer, faz parte, né? Isso é diversidade, né? É a gente não concordar,
mas conviver, se relacionar, caminhar, ajudar um ou outro, somar forças. Vamos embora. Toca o barco, tem muitos relacionamentos bons aí com shakes, né? A gente conversa, dá risada, tira sarro às vezes e faz parte. Toca a vida, show de bola. Muito bom, senhor Lucas. Muito obrigado por esse tempo aqui, viu? Valeu. Se quiser falar alguma coisa aí, a hora é agora, para fazer suas considerações finais aí. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, a todos que eu pentelho com minhas mensagens de lista no WhatsApp. Agradecer, eu vi muitas pessoas novas aí que não são assim dentro da luta, participando da live. Eu fico muito grato a todos que participaram. E eu já queria fazer um convite. Amanhã tem uma live do Monitor do Oriente. Dessa vez eu não estou como entrevistador, eu e minha esposa fomos convidados a gravar essa live amanhã, às 11 horas, junto com o colega Alex Silveira, um jornalista fantástico brasileiro, que amanhã a gente vai conversar sobre isso. Mas amanhã, 11 horas, no canal Monitor do Oriente, a gente esticando um pouquinho mais dessa conversa. E, mais uma vez, gostaria de agradecer ao Everton, à Faiza, a todos da Refúgio Brasil e dizer que a qualquer momento só chamar que também na luta, sempre. Um abraço. Maravilha, maravilha. Valeu, Lucas. Dona Faiza Daoud, suas considerações aí, por gentileza. Deus do céu. Olha, só tenho a agradecer, primeiramente a Deus e a vocês. E hoje foi uma questão muito especial que realmente tocou profundamente no meu coração, que eu acho que é o sentimento de você, da sua pátria, de se sentir que perdeu algo, e tem dia que você pensa que um dia pode ser recuperado, um dia não, e você vê aquela luta constante no seu interior. Isso hoje me trouxe assim, uma satisfação imensa, que uma pessoa tão diferenciada, que não é palestina, não é da minha origem, dá tanta importância para essa causa. Duas pessoas, que é vocês, isso me deixa muito grata, realmente, muito satisfeita. Eu acho isso o que a gente faz é retribuído realmente, através do bem, da consciência, do que eu venho fazendo, e vocês também, deu em tudo isso esse encontro maravilhoso, essa consciência do certo e do errado. Não tem ninguém aqui vai puxando para o lado de alguém sobre o que faz a Palestina, não. Todos nós falamos a pura verdade, a pura realidade. Tudo que realmente está acontecendo e vem acontecendo de muitos e muito tempo atrás. E hoje nós temos essa liberdade de poder falar. Nós temos o meio digital, que as pessoas podem ter acesso, e o que o Lucas mais faz, a ajuda humanitária dele, os projetos dele são votados nessa questão de colocar para todo mundo ver, e para todo mundo ouvir, para todo mundo saber o que está acontecendo. Isso é um grande projeto que eu encaro como um gigante projeto maravilhoso de ajuda humanitária. Você está aí colocando toda a necessidade daquele povo, tudo que se passa com aquele povo e outros, tudo a questão. Eu sou muito grata, muito obrigada, um prazer imenso tê-lo aqui, passando toda essa informação e participando com a gente e apoiando a nossa causa, que se tornou a causa de muita gente junto. Obrigada a todos aqueles que nos assistiram. Obrigada, Everton. Então, que Deus abençoe vocês dois. Amém, amém. Tem uma pergunta aqui, perguntando se o Lucas é cristão. Não, o Lucas já falou aqui que ele é ateu, mas está buscando encontrar Deus em algum momento aí. Então, Inshallah, existe uma esperança aí, ó. Inshallah, né, Lucas? Sabe falar árabe alguma coisa, Lucas? Alhamdulillah, graças a Deus, alhamdulillah. Os nossos participantes aqui, muito obrigado. Estou muito grato aqui pelo Lucas, muito obrigado pela minha mãe árabe aqui, a Faiza Daoud. Um beijão no seu coração, sempre uma alegria estar contigo aqui.
Quase todo dia a gente está Obrigada. junto online, mas muito bom estar contigo nessas lives aqui. Tem sido muito produtivo, muito enriquecedor para todos nós também. Obrigado você que nos acompanhou aqui. Só tirando uma dúvida, para quem ainda tem essa dúvida, quando se fala em Islã, em muçulmano ou qualquer coisa relacionado a isso, nós estamos falando sobre religião, fé. Quando nós falamos sobre árabe, estamos falando sobre etnia, ok? Quando nós falamos sobre o Sírio, Iraque, entre outros países, aí estamos falando sobre países, tá bem? Então, país é uma coisa, etnia é outra coisa. Ah, mas que confusão grande, né? Quando você fala em Guarani, você está falando sobre um índio que nasceu no Brasil, então ele é brasileiro, mas ele tem uma etnia que é Guarani, tá bom? É só isso. Quando você fala de um nordestino, você está falando de alguém que é brasileiro de nacionalidade, mas tem uma etnia que é o quê? Nordestina, tá bom? Então fica um pouquinho mais simples, tá bom? A pessoa pode ser sírio, muçulmano e árabe, como ele pode ser sírio, cristão e árabe, e por aí vai. Diga, Lucas. E Deus é brasileiro, mas Jesus é palestino, hein? Boa! Muito bem, valeu. Essa foi para encerrar com chave de ouro aí, ó. Temos para todos os gostos aí, né? Pessoal, valeu. Vocês que acompanharam, que compartilharam aqui também. Você que quer fazer a sua doação, ainda não fez, para o SOS Turquia e Síria, tem um link na bio. Clique, faça a sua doação, nos ajude a ajudar principalmente a equipe que é de suporte, que atua conosco nessas regiões aí também. Forte abraço a você, Deus abençoe. Quinta-feira que vem, estamos junto aqui com um conteúdo fantástico sobre ajuda humanitária, projetos sociais. Você que quer saber mais, toda quinta, 8 da noite, horário de Brasília. Estamos junto. Um abraço. Beijo, Everton.